Hello my dear friend, tudo bem com você? Sou o Eduardo Gaff, esse é o canal English Coaching e hoje eu tenho uma coisa muito importante para você que interessa a muitas pessoas, inclusive muita gente. Esse vídeo está sendo feito em razão de um post que eu fiz lá no Instagram e que deu muito sucesso porque muita gente começou a olhar para o get de forma diferente. Lá eu postei 10 maneiras de usar o verbo get. Pois bem, na verdade aqui hoje eu vou falar sobre 20 formas de usar o verbo get, ok? Muitas formas, porque afinal de contas esse verbo parece uma praga, ele tem de todos os modelos, formas e tamanhos, aparece em todos os lugares, ele é tão usado quanto as F-words da língua inglesa, impressionante, e eu vou mostrar para você como entendê-lo e como definitivamente então aprender a usar esse verbo. É tudo que eu quero, e eu quero que você fique comigo ao longo desses próximos minutinhos para que a gente possa então sacar muito e começar a usar. Fundamental é usá-lo, certo? Ele não é o verbo que mais tem entradas no dicionário, mas ele é o segundo verbo. O primeiro verbo é o verbo set, porém ele é o verbo mais versátil da língua inglesa. Eu vou mostrar para você por quê e como usá-lo, ok? Bom, se você quiser ter acesso a esse post, basta ir lá no Instagram, Eduardo Gaff, facinho de achar, só tem eu por lá. E se você está vendo esse vídeo aqui também pela primeira vez, nunca me viu, por favor, deixe seu like nesse vídeo, eu tenho certeza que você vai gostar. Se no final você não gostar, você tira fora o like. Também inscreva-se no canal, me ajuda a aumentar o meu número de inscritos. Está chegando nos 6 mil, quero chegar aos 10 mil logo, com a sua ajuda, por favor, please. Também, depois de você se inscrever, ative as notificações, porque toda semana eu posto 2 coisas diferentes aqui e tento sempre fazer o meu melhor para ser útil para você, ok? Podemos começar? Can we start it now? Here we go! Olha só. Bom, em primeiro lugar, o fato é o seguinte, o verbo get é um verbo irregular, isso você deve saber. Ele tem a forma get, got or get, gotten. Certo? A forma gotten é uma forma britânica, mas eu acredito, pelo que eu percebo, é uma forma que está caindo em desuso. Mas get, got é a maneira mais empregada dele, certo? Não vou falar em significado, porque é tudo que nós vamos falar depois. Mas o que traz dificuldade para você, veja bem, são 2 coisas, tá? Uma delas é o seguinte, nós temos o uso original, que é bastante amplo, original use, e nós temos ele também usado como verbo frasal, as phrasal verb, em que a gente adiciona uma preposição o seu sentido original, que já é múltiplo, certo? Ele é polissêmico, que é como nós falamos, ele tem vários significados, então ele acaba alterando e potencializando. Por essa razão, ele é usado em muitos lugares mesmo, e a gente vai explorar aqui 20 deles. Fica ligadinho comigo, que a gente está começando agora com uns exemplos e ilustrações, você vai curtir. Saca só, primeiro aqui, ó, dá uma olhadinha para esse cara aqui para você fixar imagem junto com as palavras, tá legal? O que acontece? Aqui eu tenho o verbo get usado junto da expressão sick, eu já vou dar um exemplo para você. E que nesse sentido, get sick seria ficar doente, tornar-se doente. Um sinônimo para ele aqui é to become, certo? Vamos ver um exemplo? Olha só. Suddenly he got very sick. Suddenly he got very sick. Se você puder repetir junto comigo, tanto melhor para você. Não só para a pronúncia, mas para fixar muito mais, certo? Já que pode ser uma informação nova para você. Suddenly he got very sick. De repente ou repentinamente, ele ficou muito doente. Tá certo? Então aqui o primeiro uso, mas vamos adiante. Olha só. Agora, olhando para a figurinha aqui, a gente tem o verbo get como ganhar, no estilo de ganhar sem fazer força, tá? Ganhar como prêmio. Get money é o exemplo que nós vamos dar aqui, certo? Um sinônimo para ele aqui vai ser to win, ou seja, vencer. Mas veja, não por trabalho, ganhar sem trabalhar. Tá aqui o exemplo, ó. She got a lot of money gambling. She got a lot of money gambling. Ela ganhou uma porção de grana jogando nas maquininhas lá de joguinhos, certo? Gambling, joga carta também. She got a lot of money gambling. Ok? Segundo caso, vamos para o terceiro. Olha agora. Get talent. Por exemplo, ter talento. Aqui é o sentido mais original do verbo get, porque o verbo get, ele representa para nós esse movimento aqui, ó, o movimento de ter, de possuir. Tá? Quando eu falo de ganhar dinheiro, ela ganhou, ela recebeu dinheiro. Quando eu falo em ter talento, é uma coisa que ele possui. Quando eu falo em ficar doente, é uma coisa que veio para dentro dele, um vírus eventualmente. Procure entender assim. Assim você facilita as coisas para você mesmo, certo? Então esse é o sentido mais original do verbo get. Alright? Seguimos então com um exemplo. Olha aqui, ó. Tom gets talent at juggling. Tom gets talent at juggling. Ele tem talento em fazer os malabares. Tom gets talent at juggling. Quem tem talento at, ok? Já fica ligadinho nesse detalhe da preposição também. Right? Terceiro exemplo, vamos para o quarto.
Aqui, ó, tem o verbo get no sentido também de receber. Observe o movimento que o verbo está tendo, de ter para si. No caso aqui, receber cartas. Vamos para o exemplo. The boy gets letters every day. The boy gets letters every day. The boy gets letters, ele recebe cartas todo dia. Beleza? Tranquilo? Vamos para o próximo. Olha só agora. Aqui a gente tem get promotion, ou seja, conquistar algo. Veja, quando eu conquisto algo também é para mim. Vamos ver o exemplo aqui, ó. Olha só. Mary got a promotion at her work. Mary got a promotion at her work. Ela ganhou uma promoção no trabalho. Mary got a promotion at her work. Tá fazendo sentido para você? Tem que fazer sentido. O movimento do verbo get. Tá? Até agora não houve incoerência alguma. Tá fazendo bastante sentido das coisas virem para pessoa que está utilizando do verbo, certo? Vamos mais um pouquinho, olha só, para comprovar se isso é verdade. Agora eu tenho aqui, no caso de get fish, ou seja, de to catch, de pegar. Bom, veja só, quando eu pego algo, eu pego para mim também, tá certo? O exemplo aqui, ó. He has gotten a very small fish. He has gotten a very small fish. Aqui eu usei uma estrutura de present perfect para dizer que ele pegou um peixe pequeno. Usei da forma americana, gotten, certo? He has gotten, de propósito mesmo, para você verificar, a gente ampliar o uso dele aqui nos diferentes tempos, tá? E ele pegou um peixe pequeno. He has gotten a very small fish. Ok? De novo, para ele, certo? Vamos ver mais um pouquinho. Olha só. Agora aqui, ó, no sentido de get the ball. O que eu estou querendo dizer? Pegar a bola, apanhar a bola, alcançar a bola, buscar a bola. Então, um exemplo aqui. Run and get the ball, boy. Run and get the ball, boy. Corra e pegue a bola, menino. Observa o movimento novamente para dentro dele, para si. Run and get the ball, boy. Ok? Vamos mais adiante. Olha aqui, a gente está falando do sentido original ainda, tá? Nesse caso aqui, ó, get a car, get a car. Seria no sentido de comprar. Veja novamente, comprar de possuir, certo? Ter para si. Então o que acontece? Paul has got a brand new car. Paul has got a brand new car. Aqui eu usei da forma britânica, usando o mesmo present perfect, só que não usei gotten de propósito para mostrar para você. Paul has got a brand new car. Poderia dizer Paul has gotten a brand new car? Poderia sem problema. Você lembra que a forma got ou gotten você escolhe qual quer usar, tá? O que eu tenho aqui? Que ele comprou um carro novinho em folha, certo? Paul has got a brand new car. Alright? Vamos adiante então? E aqui, ó. Get home, to arrive. Veja que aqui o sentido nem é tanto assim nessa questão de possuir. Concordo com você, tá? Mas quando eu chego em algo que eu quero estar, eventualmente. Não sei, não. Essa explicação não ficou muito boa, concordo. Mas então tente pensar, se você gosta disso, como get, no sentido de to arrive, como uma exceção, sem problema algum. Tá legal? O exemplo está aqui para você fixar. Mr. Brad got home earlier today. Mr. Brad got home earlier today. Ele chegou em casa mais cedo hoje. Tem um outro elemento também do verbo get que é o seguinte, por ele ter só 3 letrinhas, certo? E quando a gente tem duas palavras que têm o mesmo significado, elas competem entre si, qual é que vence? Isso é uma regra que vale até para o português. Vence aquela que é mais simples ou, no caso, aquela que é mais curta. Por isso, todos os verbos quase que eu mostrei para você aqui, a exceção do win, eles eram maiores do que o verbo get. Então, quando a gente tem que escolher um ou outro, se a gente está seguro do sentido deles, a gente vai escolher o get, sem dúvida. Tá certo? Vamos lá adiante então? Então, aqui ele chegou em casa mais cedo hoje. Mr. Brad got home earlier today. Ok? E vamos lá. Agora, então, to get no sentido de to understand, que é o que eu espero que você esteja fazendo, que você esteja assimilando para si esse conhecimento que eu estou passando. Get no sentido de get explanation, ou seja, de ter uma explicação, de entender a explicação, como sinônimo de to understand. Vamos ver como é que fica a frase? The student didn't get the explanation. The student didn't get the explanation. Ele não entendeu a explicação. Espero que não seja o seu caso, tá bom? The student didn't get the explanation. Ok? Falamos então do sentido original. Vamos falar agora um pouquinho mais do sentido como phrasal verb, para a gente ampliar o nosso leque de compreensão do verbo get. Observa aqui, ó. As criancinhas no carro, o que acontece? Eu tenho get como get in. Também é famoso, get in, sinônimo de to enter. Vamos ver como é que fica? Olha o exemplo aqui, ó. When they get in the car, the siblings start fighting. When they get in the car, the siblings start fighting. Quando eles entram no carro, os irmãos começam a brigar.
When they get in the car, the siblings, sabe a palavra legal? Irmãos, né, independente do sexo, start fighting. Entrar, get in. Qual é o contrário de get in? Vamos ver. O contrário de get in é get out. Get out of, not off. Get out of. Seria sair, to leave, ok? Vamos ver o exemplo aqui, ó. Olha só. The teacher ordered the boy. Get out of my class. Get out of my class. Get out of my class. O professor ordenou o menino, então, para sair da sala. Get out of my class. Ele disse, saia da minha sala. Ok? Tá lá, então, get out of, antônimo de get in. E veja bem também, detalhe aqui, ó. Get in, certo? Vamos até voltar aqui, ó. Get in é quando eu entro na casa ou entro no carro. Por que eu estou falando isso agora? Porque isso vai fazer diferença já para você. Então, pensando num carro, eu botei o exemplo do carro de propósito. Get in the car, get out of the car. Get in the car, get out of the car. Você já vai entender por que eu estou falando isso, tá? Isso é meio viagem, meio loucura, mas faz parte da língua, eu quero que você saiba, ok? Vamos adiante então. Aí a gente tem o quê? A gente tem essa aqui, ó, saca só. Get along or get on well. Or badly também poderia ser, mas é que eu separei em dar-se bem. To have a good relationship. Como assim? Vamos ver o exemplo? Olha só. They get along or they get on very well. That's why they are a happy family. They get along or they get on very well. That's why they are a very happy family. Ok? Pegou? Eles se dão muito bem, por isso eles são uma família feliz. Ok? Vamos adiante então. Observa aqui agora, saca só aqui, esse exemplo é legal, ó. Get over, no sentido de to recover. Como assim? Recuperar-se. Observou que agora aqui o sentido começou a variar bastante, não tem mais aquela coisa muito para si, aliás, quase nada para si, ok? Então a gente vai ver o exemplo. Has Rachel gotten over her sickness? Has Rachel gotten over her sickness? A Raquel melhorou, se recuperou da doença dela? Has Rachel gotten over her sickness? Tá aqui então, get over como recuperar-se. Bora lá então agora, essa aqui ó, get by. To manage financially, ou seja, conseguir gerenciar financeiramente. Vamos ver o exemplo para ajudar. Olha aqui ó, he doesn't earn much money. Ele não ganha muito dinheiro. Esse aqui é o verbo ganhar no sentido de trocar por trabalho. He doesn't earn much money, but he can get by it perfectly. Ele não ganha muita grana, mas ele consegue manusear isso, consegue gerenciar isso perfeitamente. Tá ali a cara do cara faceiro pagando dinheirinho. Tudo certo? He doesn't earn much money, but he can't get by it perfectly. Then you go. Olha só essa aqui agora que eu falei, ó. Vamos contrastar com o carro aqui, ó. Get on and get off the bus. Get on the bus, get off the bus. Get on, entrar, to enter. Get off, to leave. Então a gente tem especificamente para ônibus, trem e avião, get on. E para sair, get off. Para carro, get in. Para sair, get out of. Para entrar então no ônibus, get on the bus e get off the bus. Vamos olhar o exemplo, olha só. He gets on the bus every day at 7 a.m. and gets off at 8:15. He gets on the bus every day at 7 a.m. and gets off the bus or at 8:15. Por que que isso acontece, professor? Torna só as coisas mais difíceis. Não fui eu que inventei, a culpa não é minha. Isso acontece porque faz parte da língua. Ponto. Simples assim. Assimile, aprenda, aceite e sorria, ok? Vamos embora. Tá chegando no fim. Olha só. Get up, get up, get up, get up. Get up é o verbo levantar-se, to rise. E tá aqui o exemplo, ó. Jimmy gets up quite early on weekdays. Jimmy gets up quite early on weekdays. O Jimmy então levanta-se da cama, não só da cama, tá? Ele se levanta, pode se levantar da cadeira também, se levanta, aqui eu estou dando exemplo de que ele está levantando da cama, bem cedo nos dias de semana. Jimmy gets up quite early on weekdays, ok? E vamos lá então, chegando no finalzinho mesmo, aqui ó, get through. A gente junta os dois T's, né? Get through. Seria terminar, to finish. A gente já está terminando, segura lá. Get through. Vamos ver o exemplo, olha só, to finish. He has got through the race as a champion. He has got through the race as the champion. Ou seja, ele terminou a corrida como campeão. He has got through the race as the champion, ok? E para fechar, então, finalmente chegamos aqui, olha a polícia aqui rolando. Get away, get away, get away, quer dizer o quê?
to escape, to escape. Então aqui está o exemplo, ó. The robber couldn't get away from the police officers. The robber couldn't get away from the police officers. Ou seja, o bandido não conseguiu escapar dos policiais, ok? E uma coisa que eu digo para você, encerrando esse vídeo, ninguém consegue escapar do verbo get. Por essa razão, se você não dominou ainda, assista novamente esse vídeo, porque ele é muito valioso em termos de formação. Pode comparar com os outros vídeos que você encontra. Ele tem muito, mas muito, e talvez seja o mais completo que você viu. Tomara que você tenha gostado, tomara que eu tenha ajudado você. Eu sei que eu fui rápido, mas é porque eu quero que você assista novamente, caso você precise, ou que você pause para você, então, aprender a como usar um vídeo, ok? Thank you so much for watching this video. Please make your comments. Give me your like, okay? Subscribe to the channel and I see you next time. Bye bye. Now.